Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Fultran do podcast O Corretor chegando na área para mais um programa nessa quarta-feira. E hoje, pessoal, eu tô fazendo um convite muito especial para vocês. Mas antes de eu convidar, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho ali das notificações para você sempre ficar por dentro de todo o conteúdo do universo de seguros. E olha, hoje a gente vai falar de revolução, a gente vai falar de avanço. Provavelmente vocês vão ouvir muito pouco sobre aqueles seguros tradicionais. A gente só vai contar para vocês o que foi a história. Mas hoje eu quero que com os meus convidados a gente possa falar para vocês o que será que vai ser o futuro do mercado de seguros para 10, 20 anos. Vou trazer para vocês aqui um convidado que já participou de um episódio e hoje a gente vai bater mais um papo. Mas vou deixar ele se apresentar antes da gente apresentar o nosso outro convidado também. Seja bem-vindo, Vladi. Obrigado, Léo, mais uma vez estar aqui. Meu nome é Vladimir Marticipoli, tenho já 41 anos de mercado de seguros. Estou há alguns meses à frente de um novo projeto na REP Seguros Corporativos, uma companhia voltada para grandes riscos e empresas. Hoje nós temos 7 escritórios espalhados pelo Brasil, uma companhia de gerenciamento de risco, que é a REP Risk Consulting, e pertencemos a uma rede internacional de corretores, hoje presente em mais de 160 países. Isso é muito legal para uma companhia genuinamente brasileira, gaúcha, né, nascida em Novo Hamburgo há 39 anos atrás, fruto do sonho, né, de um empreendedor, e a companhia hoje está na segunda geração. Então, tenho aqui a missão de desenvolvermos estrategicamente os negócios da companhia, principalmente na região aqui do Paraná, interior de São Paulo, norte catarinense, mas a gente não tem fronteira e a gente atua no Brasil todo e fora do Brasil também. Depois eu dou um spoiler aí de algumas coisas que a gente está vendo aqui para a América Latina, de negócios partindo aqui do Brasil, que são oportunidades. Legal, legal. Já gostei do que você falou e a gente já vou te fazer uma pergunta depois do nosso outro convidado se apresentar também aqui, que você trouxe, falou que o cara tem uma experiência boa, não vou entregar a idade, vou falar que ele já está há bastante tempo no mercado e vai se apresentar agora para vocês. Seja bem-vindo, conta pra gente, conta aí pro pessoal que está nos assistindo quem que está aqui com a gente hoje. Legal, Léo, te agradeço pelo convite e o Vladimir também pela oportunidade. Meu nome é Moacir Araújo Tozin. Eu tenho 25 anos de mercado de seguro e 21 anos dedicados exclusivamente ao seguro de crédito. Então, o seguro de crédito é uma modalidade relativamente nova, que a gente fala no universo de seguro, mas que tem apresentado boas perspectivas, bons negócios, aí, boas soluções para o empresário brasileiro. Eu trabalho na SESI. A SESI é uma companhia espanhola, é uma sigla, Companhia Espanhola de Seguro de Crédito à Exportação. Então, nós estamos presentes no Brasil já desde a virada do milênio, né? E trabalhamos somente com riscos financeiros. Então, a SESI é uma seguradora especializada em seguro garantia e seguro de crédito, mas o DNA da companhia, o DNA da Espanha é o seguro de crédito. Legal. E é legal fazer essa correlação, pessoal, que vocês veem. O Vladimir já trouxe aqui, o Moacir também trouxe alguns insights do que a gente vai falar
a respeito do mercado. Eu acho que a gente pode falar como continente América do Sul, que o Brasil é o mercado talvez mais pujante, o maior aí dentro dos mercados. Mas a gente encontra, Vladimir, e aí você vai poder contar também para os corretores e consumidores de seguros de grande porte que vocês atendem, que a gente tem muita dificuldade também, às vezes, para acessar alguns créditos e cobrir alguns riscos ainda, né? A gente tem uma parte de legislação complexa para algumas barreiras a quebrar ainda, né? Sim, sem dúvida, Léo, a gente tem vivido isso ao longo dos anos, mas eu diria que o mercado tem se adaptado à realidade e à necessidade, né? É fato que, e aí depois o Moacir pode complementar, a Europa e o mercado americano tem um nível de excelência nos seus riscos, né? Ou as suas empresas, os seus controles, né? No Brasil ainda existe muita informalidade em algumas situações, mas isso vem se perdendo, graças a Deus, ao longo dos anos, e isso vem fortalecendo cada vez mais a possibilidade de transferência desses riscos para apólices de seguro. Então, sei lá, não sei estatisticamente nos últimos anos, né, o Brasil, nessa modalidade de seguro de garantia e crédito, cresceu muito. Sim. Por quê? As empresas ficaram mais sólidas financeiramente, viram nessa transferência de risco uma oportunidade de alavancar suas vendas, não só apenas se resguardarem, ou também trazerem segurança para os agentes financeiros que estão financiando suas empresas, os seus projetos de expansão, os seus novos negócios. Então, quando o banco vai emprestar um dinheiro para você construir uma nova indústria, para ampliar a tua linha de produção e ver que você está segurando a tua carteira de recebíveis, ela diz, pô, tem aí uma profissionalização, um pensamento elevado. Uma garantia importante que este cliente está colocando à disposição do mercado. Não só ele se resguardando e se prevenindo de uma eventual recuperação judicial, um atraso de pagamento ou algum problema. E daqui a pouco eu acho que a gente vai poder falar um pouco do que o tarifaço vai causar. Sim. E vai impactar, está impactando na nossa economia, na nossa indústria, nos nossos negócios e também nas apólices, seguro de crédito, né, e seguro de garantia financeira e outras modalidades. E aí, Moacir, o que você já tem para falar para nós? Eu estava vendo aqui só de canto de olho, pessoal, ele só estava olhando e balançando a cabeça aqui para o Vladimir. Não, é bem isso, Léo, e você colocou um ponto importante, é a profissionalização exatamente da área de crédito, né? Eu sempre comento que o seguro de crédito é a ferramenta hoje, o que tem de mais moderno no gerenciamento do contas a receber das empresas. Então, claro, no nosso cenário nacional ele é mais recente, embora já tenha mais de 20 anos, mas na Europa, como o Vlad falou, nos Estados Unidos é muito mais difundido. E aqui justamente por essas questões até econômicas, você só consegue operar quando você tem uma economia relativamente estabilizada, um mercado não inflacionário e tudo mais. E claro, e o seguro de crédito, eu acho, sempre fui apaixonado ali pelo produto, até por isso que eu trabalho com isso e só faço isso, né? Porque quando você analisa os balanços de uma empresa, a gente fez até um estudo no passado e o contas a receber, às vezes, ele chega a representar 30%, 40% dos ativos de uma empresa. E, curiosamente, talvez o único ativo que ela não tem uma proteção efetiva de seguro, porque todo mundo tem a cultura de fazer o seguro da empresa, a frota de veículos, né? Os funcionários, as máquinas, e o seguro de crédito até então não tinha. Então, as empresas, claro, elas desenvolveram estruturas de banco, que a gente fala internamente, de crédito e cobrança, sim, enfim, para reduzir inadimplência, reduzir perdas, né, que podem ter. Então, por isso que eu falo, por que é o mais moderno? Porque é uma transferência de risco. Por mais que uma empresa faça a melhor análise de crédito possível, conceda os limites de uma forma até mais conservadora, ela pode estar correndo o risco de deixar de vender para isso, para não ter perda, não ter inadimplência. Mas se acontecer, o risco está dentro da empresa. Com o seguro de crédito, ela transfere o risco para uma seguradora internacional, que só faz isso no mundo inteiro e traz uma tranquilidade para o dia a dia dela. Eu vejo, assim, até pelas abordagens que eu escuto falar bastante de mercado, se a gente parar para pensar,
é uma forma que o empresário hoje, talvez quando ele sai ali do pequeno porte e já vá para o médio, dele passar, vamos falar crédito, vamos falar um pouco de garantia também, né? Pô, entrou com uma ação judicial. Às vezes o caixa dele está todo alocado para a existência da empresa. E aí, através da contratação de um seguro, onde você não é o segurado, você é o tomador, tá? Esse daí não é segurado. Você garante que alguém vai pagar para você ali, naquele primeiro momento, você não foge da dívida, mas você resguarda e deixa teu fluxo financeiro seguindo até que seja, digamos, você seja imputado a pagar ou não, mas você não congelou. Para uma empresa que sai do pequeno porte e vai para o médio porte, às vezes isso é a diferença entre continuar e não continuar existindo. Eu prometi para vocês que eu não ia falar de alto, mas no meio do que vocês estavam falando da Europa, eu lembrei de uma conversa que eu tive agora recentemente com o Pascoal, que é o meu amigo lá do ITC, que a gente vai ver e vocês vão me acompanhar lá no mês que vem em Vegas, em outubro. Tá quase chegando, gente, então se preparem, que a gente estava falando dos carros da Land Rover. Não sei se vocês já ouviram esse case, que a Land Rover fez as mudanças do carro e agora os carros são aquelas chaves por aproximação, aquela tecnologia. E começou a subir, porque daí as pessoas chegavam com um aparelhinho que codificava, ligava o carro, roubava e ia embora. E a maior parte das seguradoras começaram a negar o risco das Land Rovers na Europa. Não tinha quem fizesse. O que a Land Rover pensou? Vou criar uma seguradora para atender os meus clientes. Foi lá e criou. 6 meses depois ela já não queria mais vender seguro para as Land Rovers, porque ela detectou o problema na falha. E aí a gente fala de um exemplo desse que a gente está brincando, mas pensa isso numa estrutura, numa operação. O quanto custa para você desenvolver um carro que o engenheiro desenvolveu com uma tecnologia sensacional para o consumidor, mas que tornou-se um calcanhar de Aquiles e que aí a montadora tentou resguardar e tomou com certeza um prejuízo, porque a tecnologia para impedir o roubo não deixou de existir. E aí, falando nesse aspecto, eu olho para o crédito, eu olho para o consumidor de seguros no Brasil que está lá acostumado. Seguro de carro, seguro de casa, o corretor que está aí nos assistindo com muita dificuldade chegando no Vida, aí começam a surgir outros produtos que demandam. E aí eu queria que vocês me contassem um pouco, até aí pela experiência de vocês. Hoje a gente fala de seguro de crédito, fala de uma solução corporativa. Está muito mais fácil para esse consumidor acessar ou ele ainda peca nos requisitos para poder acessar o crédito, para poder acessar um seguro mais robusto que vai proteger para eles? Como que vocês acham que o mercado está se desenvolvendo nesse sentido? Eu diria que o mercado está maduro, está pronto para essa absorção. Eu acho que o Moacir me corrija, mas acho que o grande boom que o mercado vivenciou recentemente do seguro de crédito e das garantias também, mas você usou um exemplo da garantia judicial, que é muito interessante, porque assim, no fim do dia o empresário não tem que fazer o depósito judicial e mexer no seu fluxo de caixa e afetar o resultado da sua empresa em detrimento a uma pólice de seguro que ele vai pagar uma taxa super pequena. E há uma e aí a gente não quer falar de automóvel, mas vamos fazer uma alusão. O segurado está sempre, e o corretor precisa estar atento a isso, está sempre pareando, né, pelo seguro de automóvel. Mas se o meu carro vale X mil reais e o seguro custa 3 mil, custa 5 mil, quanto vai custar para eu dar uma garantia para o fisco ou para a Justiça do Trabalho para 500 mil, 1 milhão, seja lá o valor do depósito judicial? E esse é um engano, né? Porque a taxa do seguro ela é muito baixa em relação a isso, porque eu estou apenas garantindo aquele tomador, né, de que numa eventual condenação, ele tá. Eu tô tomando garantindo. Emprestado o dinheiro, mas não tô tomando emprestado. O dinheiro vai ter que ser meu mesmo. É você que vai ter que pagar, mas você não vai ter que tirar do seu caixa. Você substitui o depósito judicial. Voltando à tua pergunta, falando de pequenas e médias empresas, né? O boom, eu creio que foi com o evento da Americanas, né? O varejo andou de lado durante um bom tempo, começou com a Americanas e aí partiu para outras grandes varejistas e mal sabíamos nós, consumidores, né, que no fim do dia nós estávamos segurados, né, atrás da pólice desses grandes varejistas, né? Mas
uma empresa hoje com faturamento aí de 10, 15, 20 milhões de faturamento ano, que não é um super faturamento, já são aptas a tomarem hoje seguro de crédito. Recentemente a gente fechou um negócio de uma empresa com um faturamento estimado para entre 25 e 30 milhões esse ano. Parece pouco quando eu uso o exemplo de Magazine Luiza, né, e Sim. Americanas, esses grandes players do varejo que a gente citou aqui agora. Mas não é. E as companhias estão dispostas a atenderem essas demandas, né, atenderem a esses clientes. E as taxas são baixas, elas são factíveis de serem embutidas no custo comercial do seu produto, né, para que ele esteja garantido de uma eventual perda, né? Ou um eventual não pagamento, que pode acontecer por N razões, né? Pode acontecer por N razões, né? Eu vou usar um exemplo que eu acho que vai deixar todo mundo sabendo, porque eu falei o mês inteiro disso. Tipo assim, se você não tiver um seguro de crédito, você vai estar pagando tipo um financiamento imobiliário. Agora, se você planejar, é como se fosse a parcela de um consórcio. A taxa é absurdamente muito menor e você está garantindo ali. E, de certa forma, a gente tem que pensar, aí, Moacir, você vai poder passar um retrato até bom para a gente disso. Quando você tem um funcionário, você fazer uma demissão é uma coisa. Agora, você trabalhar, às vezes, com uma garantia ali de 100 funcionários, se a tua empresa quebrar, vamos imaginar, vamos falar aí do tarifaço que a gente falou. Vamos usar o exemplo da Taurus, por exemplo, que está no Rio Grande do Sul Sim. também. Já está tendo que procurar outras formas de exportar o que já estava vendido, né? Como que vai fazer? Se o governo, eu vi que o governo, eles foram pedir ajuda para o governo do Rio Grande do Sul para tentar reduzir ICMS, eu acho, para tentar fazer a engrenagem girar. Então você fala do crédito, fazendo uma brincadeira, né? Não pode ser tipo o banco, que quando você não está precisando te dar um monte de dinheiro e num dia de chuva que você precisa do guarda-chuva, ele te toma o guarda-chuva e deixa você se molhar. Não pode ser assim, né? Não deveria ser assim o pensamento, pelo menos, né, Moacir? Sim, com toda certeza. E é bem isso, veja, o tarifaço é apenas um caso que está acontecendo no momento, mas que tem N riscos envolvidos hoje no mundo, né? A gente tem a soja, que eu vi que estourou Sim. ontem também, agora do movimento dos Estados Unidos com a China. Então, qualquer movimento hoje que existe em qualquer canto do mundo, eu sempre comento, pode afetar uma empresa em qualquer lugar do mundo também, né? Inclusive no Brasil. Então, você ficar sujeito a esse risco é perigoso. Léo, se você me permite, eu vou conceituar o seguro de crédito. Vai lá, fica à vontade. Eu gosto de começar bem do básico, principalmente para corretores que não conhecem. Tá ótimo, porque era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Como que ele começou e como que ele funciona? Então, o seguro de crédito é um seguro que cobre a falta de pagamento do cliente devedor. Uhum. Então, quem contrata o seguro é uma empresa, normalmente uma indústria, onde a seguradora vai analisar os clientes da carteira dessa empresa. Como que ela analisa? Vai fazer uma análise de crédito, os clientes, pessoa jurídica, e vai aprovar limites de crédito para que a empresa possa vender a prazo. Uhum. Então, onde que entra o seguro de crédito? A gente presume que o processo de venda foi concretizado, teve uma negociação, teve um acerto, foi feita a venda, o cliente recebeu a mercadoria, tudo certo. Na hora de pagar, ele teve um problema. É justamente aí que entra o seguro de crédito e eu digo, o produto em si ele é uma prestação de serviço, porque ele vai ajudar a empresa na análise dos clientes, na aprovação de limites de crédito, no monitoramento desses clientes durante a vigência da pólice, que é de 1 ano. Se o cliente não pagar, a seguradora faz uma gestão de cobrança desses créditos não pagos. Se ela consegue recuperar, ela devolve o valor integralmente, e se ela não conseguir recuperar, ela vai indenizar o segurado nos valores estipulados na pólice. Normalmente a cobertura é de 90%. Uhum. Tá? E hoje, pegando um gancho também na tua pergunta anterior, o que é importante? O seguro de crédito, quando iniciou, basicamente era assim. Você quer fazer o seguro? Ou você passa toda a tua carteira para a seguradora, ou não tem conversa. 8 ou 80. 8 ou 80. Tudo não é nada. Exatamente. E hoje, com a evolução do mercado, com a evolução do produto, você não é mais obrigado a fazer de toda a carteira. Então, você pode adotar um critério de segmentação, alguma coisa, legal, e contratar o seguro para parte da tua carteira. Sempre quando eu falo de seguro de crédito, leia-se 2 produtos.
seguro de crédito para o mercado interno, sim, que são as vendas no Brasil, e seguro de crédito à exportação, quando você vende para fora do Brasil. São duas apólices distintas, né? A moeda de exportação é o dólar, tudo é feito em dólar, porém, na hora de pagar o prêmio, receber uma eventual indenização, fecha o câmbio do dia e entra em reais na conta da empresa. E o mercado doméstico assim. Então, o grande ponto hoje que eu considero de seguro de crédito é a flexibilidade de contratação. Então, mesmo o Vlad foi muito feliz quando ele falou nos perfis ali, mais ou menos de faturamento anual de empresa. Isso também, às vezes, o empresário confunde o próprio risco de crédito, sim, porque muita gente diz assim, puxa, eu gostei do produto, mas eu não vou contratar porque minha inadimplência é muito baixa, ou minha inadimplência é zero. Eu brinco e digo assim, você está dizendo que você não vai renovar o seguro do teu carro porque você não bateu. A analogia é mais ou menos, sim, a mesma, porque o risco existe. O risco é o que eu sempre brinco. Não é que você não usou seu seguro, você usou ele 365 Exatamente. dias. Você não teve um evento que você teve que acionar. Perfeito. Mas ele estava ali para te cobrir se alguma coisa acontecesse. Perfeito. Exatamente isso. E no crédito da mesma forma. Então, o que a gente fala, a nossa análise de risco de crédito é a famosa curva ABC. Aquela curva que de 80% dos clientes representam 20% do faturamento. 20% dos clientes representam 80% do faturamento. Curva de Pareto. Exatamente. Então, quando você tem vendas pulverizadas, por isso que eu falo também, se uma empresa diz para mim, Moacir, eu gostei do produto, mas eu não vou contratar, porque minha venda é muito pulverizada. Aí sim, isso é um argumento. Sim. Porque com uma venda pulverizada você tem um fôlego... Você vai ter mercados que vão se afetar, não vão Exatamente, se afetar, mas você consegue absorver aquela perda. Agora, quando você tem clientes maiores, limites de crédito maiores, concentração em algum cliente, se esse cliente deixa de te pagar, ele vai trazer uma dificuldade financeira para você gerenciar o fluxo de caixa da empresa. Então, o seguro de crédito, o risco de crédito a gente mede pela pulverização versus concentração. Show de bola. Pessoal, eu vou até deixar uma pergunta para a gente vai para o intervalo, mas a gente vai voltar ao segundo bloco, falando de um caso que o Vlad trouxe aqui, eu não tinha anotado no roteiro, mas eu acho que é legal a gente conversar para vocês entenderem nessa parte ainda de crédito e garantia. A gente vai falar do caso das Americanas para vocês, para a gente entender um pouquinho de como esse mercado afeta, porque se eu não estou enganado, o seguro que tinha lá não era suficiente para tudo não, tá? Mas a gente vai para o intervalo e já a gente volta. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.
Fala galera, voltamos para o segundo bloco. A gente estava aqui no intervalo conversando que a gente vai ter que construir essas respostas que eu prometi a 3 mãos, a triparte. E o Vlad já falou também que ia falar de um caso aí de RC Produtos para Land Rover, já vai fazer o merchan dele, né? Já falou que vende para o mundo inteiro, né? Então, ó, Land Rover, a solução talvez da sua vida esteja aqui na sede de Novo Hamburgo, filial Curitiba, tá, por favor? Isso aí. Depois vocês mandam a comissão pro podcast também. Mas, pessoal, voltando a falar aí do caso da Americanas, que foi tão emblemático e a gente poder construir um pouco dessa questão de crédito, de garantia dessas partes. Então é importante a gente dividir que, vamos falar assim, vamos tratar Americanas como empresa, pessoas que vendem através do canal de vendas Americanas, grandes fornecedores que fornecem produtos para Americanas. E aí a gente tem toda uma cadeia logística que a gente viu tudo o que aconteceu, até onde chegou. E aí vamos começar assim, vou fazer uma pergunta para o Moacir. Moacir, será que tinha crédito ali disponível para garantir todo o prejuízo? Sim ou não? Vai. É difícil. Dá para dizer sim ou não só? Não, é que é assim, né, Léo? Veja. Então, a relação é justamente dos fornecedores da Americanas, né? E são quantidades grandes, né, de Sim. produto pela distribuição que a Americanas representa no Brasil. Então, claro, quando a seguradora ela analisa um risco, por exemplo, analisou Americanas, ela diz assim, ó, Americanas vale tanto. E os segurados vão pedir cada um pede o limite de crédito que precisa para cada devedor. Sim. E aí ela vai distribuindo fatias desse bolo para os segurados. Pode chegar uma hora que a seguradora diz assim, não tenho mais limite disponível. O meu limite com a Americana já está tomado no mercado. Isso pode acontecer. Sim. No passado não acontecia tanto, hoje já acontece mais, porque mais empresas estão contratando o seguro de crédito. Agora, claro, quando veio, e eu acho que o ponto importante ali da Americanas, né? Não vamos entrar no mérito em si do que aconteceu, pode ter Sim. sido lá uma questão pontual, mas hoje nós temos as recuperações judiciais que pipocam a cada dia no país e o seguro de crédito cobre uma empresa que entra em recuperação judicial, desde que ele tenha o limite de crédito aprovado antes disso, né? Então, é uma ferramenta justamente para isso, para cobrir essas situações indesejadas, inesperadas que acontecem no mercado. Sim, e o que você acha que é o desafio, Vlad, para a gente aumentar esse mercado, vamos chamar assim, defasado em garantia que o Brasil ainda precisa caminhar aí na tua experiência também, pelo que você vê, e o Moacir também dá o pitaco dele aí nessa questão de o que vocês acham que o mercado precisa fazer? Porque assim, a solução é simples, tem que dar mais crédito, mas tem que vir crédito de algum lugar, né? Eu diria assim, que o grande desafio está em cada vez mais se popularizar e se divulgar, né? Hoje a gente tem um número de seguradoras relativamente importante já no mercado, atuando tanto no seguro de crédito quanto no seguro garantido. Você vai dizer, não são tantas seguradoras, mas nós temos aí já um universo com 7 seguradoras, acho que no mercado, talvez um pouco mais, algumas operando em grandes riscos, né? Riscos mais vultuosos, né? Operando só assim em grandes carteiras, grandes carteiras assim. E tal, para grandes players, mas a gente tem aí um portfólio de seguradora já que absorve com certeza o volume de demandas, né? A mesma coisa acontece com a garantia, né? Porque ainda até um tempo a gente tinha uma dificuldade do próprio judiciário de aceitar a substituição de uma garantia real de um depósito ou de um imóvel, né? Ou de alguma substituição para um pedaço de papel. A gente tem dificuldades, vamos tratar como, não vamos falar tributárias, mas vamos falar de documentação, de quebrar barreiras para permitir que o crédito seja dado como garantia, né? E também, eu diria que eu acho que o avanço da capilaridade, então quanto mais players consumindo, aumenta o crédito, porque você pulveriza a divisão do dinheiro e não centraliza só nos grandes players. A gente sabe, por todo mundo viu que o cara que era pequenininho no caso da Americana tá lá ainda remando para tentar receber alguma coisa, mesmo com uma recuperação judicial, porque é isso. O cenário não falava que do dia para a noite ia acontecer o que aconteceu com Americanas e ninguém imaginava isso. E aí quando a gente olha esses novos produtos, essas novas ofertas, eu
custo haver, por exemplo, e aí é uma provocação que eu faço para as seguradoras que estão nos assistindo também. É muito legal você querer vender um novo produto, mas muitas vezes está faltando a capacidade técnica para o corretor. E aí também é um puxão de orelha para o corretor, em querer se especializar e sair daquela zoninha de conforto que ele está às vezes, porque as grandes demandas e os mercados mais maduros, eles não se desenvolvem mais por causa de uma carteira de auto 100% completa, por causa de uma carteira de vida. Ela chega próximo de um esgotamento. Eu vejo muita gente falar aí, mas só 30% da frota brasileira é segurada. Mas do 100% o mercado de seguro não aceita. Se a gente trouxer para o real valor de aceitação de seguradora no alto, a gente já está bem alto no que está ali dentro, né? Então, assim, e agora, com essas entradas aí de associações de proteção veicular que está se discutindo, que estão querendo se regulamentar, vai aumentar ainda mais a competição. Vai ficar justa para comparar com as seguradoras? Com certeza. Temos a nova Lei Geral de Seguros que, inclusive, esse daí eu vou falar, tá? Quem quiser vir falar comigo sobre a nova Lei Geral de Seguros aqui no podcast está convidado. Que tá difícil de achar um especialista, eu estou estudando, mas tem muita mudança que a gente não sabe para que lado vai. E aí eu paro e penso, olhando para vocês, falando de um produto que muitas vezes não está na prateleira de muitos corretores, da gente falar uma solução corporativa. Você não está falando de um seguro de uma casa de 1 milhão. Você está às vezes falando de um seguro de RC para um dano de quantos milhões. Vamos lá, pode entregar aí qual que é o maior seguro que vocês têm hoje na carteira? Pode falar só em cifra, não precisa falar o nome de quem é. Não, tem clientes com bilhões segurados hoje em apólices de riscos patrimoniais ou em apólices de seguro de crédito ou até mesmo em apólice de seguro de garantia. Você falou um negócio interessante com relação a treinamento e formação do corretor. E é evidente que é missão, né, do corretor e de todos nós de nos desenvolvermos e evoluirmos, né? As seguradoras especializadas estão aí à disposição para prover solução, apoiar, mas sim, de fato, os corretores especializados, né, e a gente tem alguns corretores especializados em garantia e crédito, né, bem nichados, que certamente estão visitando os clientes, né? Os nossos clientes, quando eu não estou indo lá e abordar eles sobre essa necessidade. Às vezes você até se surpreende quando você fala, recentemente conheci aqui, tomei conhecimento de uma modalidade de seguro, aí o cara fala, não, eu já faço seguro de crédito. E aí você fala assim, como assim você faz seguro? Não, eu já faço seguro de crédito, eu já faço seguro de garantia, alguém veio me oferecer, enfim. Você falou do RC produto, e aí a gente fala de RC ambiental, que é uma coisa que está super em alta também, e a gente está vivendo um momento do mercado de algumas carteiras de riscos corporativos bastante soft. Coisas que no último podcast que a gente veio falar, a gente estava falando de dificuldade de mercado de colocação de alguns riscos. Nós estamos vivendo estamos fechando aqui o mês de agosto, um dos anos mais amigáveis para os riscos patrimoniais. O mercado está soft para ele. Os responsabilidades civis, a mesma coisa. Os DNOs e ENOs, as taxas despencaram. Então, assim, é um mercado de oportunidade que, se o corretor não estiver atento, alguém vai estar oferecendo e fazendo para ele. E é uma então, é uma especialização que precisa. São novos produtos que estão disponíveis, muitas seguradoras operando, facilidade de subscrição em portal, né, para riscos menores, né? Hoje você consegue, para alguns riscos de cyber risk, por exemplo, que é um produto super moderno e que se popularizou nos últimos tempos, você consegue cotar, dependendo do tamanho do risco e da atividade do cliente, você cota no portal. Então, e assim, ele vem a dificuldade é saber vender, porque você vai precisar saber falar o que é que está garantido, o que não está garantido, o que não está segurado. Então, assim, é preciso, né, Léo, já que o mote do papo é a gente falar de novas oportunidades, novos produtos, obviamente tem algumas coisas que são bem mais complexas, né? Então, eu vou dar um exemplo bem, assim, lá no topo do rabo de Pareto, né? O mercado fala em seguro paramétrico, que é moderno, que o mundo tal, não sei o quê, mas eu ainda não vi ele parar em pé. Eu não estou duvidando dele. Eu acredito nesta modalidade, nesse tipo de seguro, ele vai acontecer em algum momento e o crédito passa por isso,
mas ele ainda não está maduro o suficiente. Eu acho o mercado não está maduro ainda. Né? Mas para essas modalidades todas que eu citei aqui, cabe ao corretor e quem está nos ouvindo a investir um pouco o tempo, porque não tem nada de diferente do modelo tradicional do que a gente garante de risco. Proteger o patrimônio. Exatamente. que é o princípio básico de todo e qualquer seguro. Exatamente. É proteger ali. E é muito legal vendo você falar isso, Vlad, que como que eu posso te falar isso para o público entender? É uma missão árdua para o corretor. São produtos que muitas vezes talvez exijam leituras extensas no momento da contratação para entender, mas que, como você disse, em algum momento você vai ser abordado, você vai precisar no futuro, eu diria, vai ser inegável se você tiver uma empresa. Aí você fala, não vou precisar, eu sou médico. E eu? Isso aí. Seguro de responsabilidade civil. E agora é uma oportunidade. Se o mercado está soft, a entrada e a venda é muito mais tranquila. Porque assim, esse seguro ele vai se basear. Se o país estiver em crise financeira, vai dar problema financeiro. Não vai conseguir, digamos assim, você vai conseguir vender, mas o crédito vai estar caro para você conseguir comprar. Então, são demandas que a gente acaba olhando para dentro do mercado que possibilitam uma navegação, né, um pouco mais fluida. Seguro rural. Um seguro que a gente sabe que em algum momento vai dar prejuízo para a carteira da seguradora. Sim. Pode não ter uma intercorrência climática num ano, mas estatisticamente falando, vai acontecer em algum momento. É cíclico. E aí quando você traz essa questão de ser paramétrico, concordo contigo, tá? Eu acho que a gente olha grandes mercados que têm essa dificuldade, já conseguem trabalhar melhor, e a gente ainda no Brasil, vamos falar a verdade, a gente está engatinhando. A gente está falando de uma nova lei de geral de seguros que, na minha opinião, ela já nasce muito defasada em alguns aspectos que a gente poderia melhorar. Mas que bom, é um avanço, a gente vai conversar, a gente tem boas iniciativas, mas você olha pontos lá dela que ainda são obscuros, e o que eu estou falando aqui agora, estou registrando que não é o que é. Não é fato e verdade, é o que está escrito, que é falar de acabar com a cobertura moral que a gente escuta hoje. Mas hoje o cliente de auto faz a vistoria em 20 minutos. Você já talvez nem precise discutir a cobertura moral. Você trate o que hoje é regra como exceção daqui a 6 meses. Mas que nesse período que a lei foi discutida, o mercado evoluiu. Então, por exemplo, hoje, vamos falar do crédito. Cara, você jogou o CNPJ? Quantas ferramentas financeiras vocês usam lá para saber a ponta da agulha que o cliente está devendo? Não precisa te passar só o balanço. Tanto fato esse é que a gente teve um problema com Americanas. Sim. Que a gente está falando ali, com os balanços apresentados e que não estavam de conforme. Então, assim, são situações que a gente também parte de um pressuposto da honestidade de quem está contratando, né? Com toda certeza, é isso aí. E veja, Léo, você me fugiu o que eu ia falar. Fica tranquilo. Acontece, né, Vlad? Não, é que nós estávamos comentando dos riscos. Bom, mas enfim, mas é justamente isso. O ponto nosso do crédito é essa questão. Da evolução. Lá atrás, quem que contratava o seguro de crédito? Eram as multinacionais, por exigência da matriz delas fora do país, que já conheciam o produto lá fora. E fala, funciona. Funciona. E aí foi assim que as empresas iniciaram. Hoje não. Hoje vários segmentos, várias empresas já começaram esse trabalho. Esse é um ano de demanda importante para o seguro de crédito, porque é um ano de taxa de juros alta, né? Algumas situações de alguns mercados passando por crise. Instabilidade, por crise financeira, né? Então, assim, não tivemos nenhuma intempérie na agricultura que afetasse os produtores rurais ou as empresas do agronegócio. Mas estamos vindo de anos recentes de consecutivos de perdas naturais que, consequentemente, afetaram o fluxo de caixa dessas empresas e dos produtores, que, obviamente, estão pedalando para recuperar,
Aí há um movimento mundial, né? Aí você tem guerra da Rússia, que encarece insumo, aí depois estabiliza, aí as commodities do mundo afora começam a cair de preço e aí, consequentemente, o preço final, né, para o produtor mudou. Pô, eu tinha uma expectativa de vender a saca tanto e hoje está, sei lá, 30% a menos. Tudo isso vai refletindo e uma hora a conta chega, e a conta chegou, né, no final de 23 e ao longo do ano de 24. Então, esse é um ano bom para você, né, a taxa está alta, você tem o próprio impacto tarifário para algumas atividades, e aí, assim, eu preciso vender para outros clientes que eu não vendia antes. Então, a oportunidade de vender para novos clientes é você colocar em pé uma apólice de seguro de crédito. Eu vou fazer seguro daqueles para quem eu já vendia, né, mas eu também quero ampliar minha carteira. Então, é uma oportunidade de eu olhar novos mercados. E talvez clientes, né, de faturamentos que eu antes não dava bola, mas pô, ele é comprador, ele é tomador. Então, talvez faça sentido eu ampliar aqui. Ou os mercados precisam se autorregular mundialmente por força de que o Brasil precisa vender a carne que os Estados Unidos não vai receber para algum lugar. A gente precisa vender, nós não temos capacidade de consumo. Pode cair o preço aqui no Brasil, mas não vai suficiente, não vamos consumir não tudo vamos que a gente produz. Carne congelada na geladeira. Não vamos consumir tudo o que a gente produz. Então vai ter que ir para outros mercados. Então vamos vender para mercados alternativos no crédito de exportação, mas precisamos analisar esse cliente. Eu vou vender para o Vietnã, eu vou vender para... Estou usando exemplo que nem sei, né? Mas vamos vender mais para a China. Só não cita a Índia, que senão não vai dar certo a venda de carne. Vamos vender para mais... se for carne bovina, não vai dar certo. Vamos vender, a suína está dando certo. Vamos vender mais para a China, que é consumidora, né? Mas vamos vender para novos clientes que a gente não vendia antes. A gente vai precisar estar amparado e resguardado. A oportunidade é essa, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o lado meio vazio do cálice é um problema, né, para o país, para a economia, para as empresas, mas é uma oportunidade. Né? Eu costumo dizer que sempre que eu sair da minha zona de conforto, eu evoluí. Sim. Ninguém evolui dentro da sua zona de conforto. E aí eu volto exatamente no que você falou, no que o Moacir falou. Curva de Pareto. Pessoal, agora é o momento de você esquecer de concentrar os teus 80% em só 20% dos consumidores e pensar em como chegar em 80% para diluir, capilarizar para você não ficar vendido nessa situação. Então, abrir novos mercados, abrir novas oportunidades e enxergar. Porque talvez isso abra a visão de uma seguradora, abra a visão de uma resseguradora que não está nem aqui no Brasil e que muitas vezes está por trás dessas operações. E aí, na parte do fechamento do podcast, que o papo tá bom, mas eu acho que a gente fica umas 3 horas aqui falando, eu não preciso nem perguntar de oportunidade e desafio para os corretores, porque a gente falou para vocês durante o programa todo sobre isso. As oportunidades estão na mesa, como o Vladimir acabou de trazer aqui. O Moacir também falou de diversas oportunidades que a gente tem para abordar. Os desafios, eu parafraseei a minha própria fala, que está dependendo aí do corretor, se dedicar em aprender e entender um pouco desses novos mercados, porque eu aprendi isso com o exemplo do consórcio. Há 3 anos atrás eu não operava com consórcio. Hoje a gente já opera num fluxo muito grande, atuamos e aceitamos, porque o cliente entendeu que é um crédito barato para ele adquirir, fugindo do meio convencional que está se tornando cada vez mais inacessível. Esses dias eu estava lendo uma matéria que o Brasil está se tornando um país de inquilinos, o que é ruim demograficamente falando, de não ter. Então, você tem uma oferta de crédito, que nós tivemos aí uma campanha sensacional na nossa corretora e em nível nacional do consórcio, que você vê o crédito indo para algum lugar e as pessoas passando a ter um entendimento de como usufruir de uma forma melhor. Então, esse crédito hoje serve para consumo, mas neste programa nós falamos aí muito de um crédito e das oportunidades para garantir o futuro de uma empresa também, através, mais uma vez, do instrumento do seguro no nosso país. Então, eu quero agradecer muito a tua presença, Vlad, Moacir também. Vou abrir para as palavras finais, agora eu vou inverter a ordem, vou deixar o Moacir se despedir primeiro e o Vlad se despede depois.
E agradecer a tua presença, obrigado aí por ensinar o pessoal, seja corretor de seguros ou até o público em geral que caiu no canal aí. E pode se despedir, deixar o seu recado, mandar abraço pro cachorro, pra esposa, pro filho, pra quem seja, né, Vladir? Para quem quiser. Não, Léo, só agradecer aí pela oportunidade, pelo espaço da gente estar compartilhando um pouco aí do nosso dia a dia do seguro de crédito. A CS é uma seguradora, como eu falei, espanhola. A nossa estratégia de venda é através do corretor de seguros. Então, nós temos uma pessoa em Porto Alegre, temos em Joinville, eu fico aqui mais Paraná, faço uma parte de São Paulo, tenho as pessoas em São Paulo, Belo Horizonte, mas a gente não tem braço para alcançar todos. Então, o nosso canal, a nossa força de vendas é através do corretor de seguros. O Léo comentou bastante da especialização, de buscar informações. O nosso trabalho é formar novos corretores, para que possam, não precisa ser um especialista, mas que saiba identificar uma oportunidade, e a gente está à disposição para atender qualquer demanda, qualquer dúvida que surgir. Perfeito. E, quem quiser se cadastrar depois, manda uma mensagem aqui embaixo no vídeo, manda um inbox para mim ou lá no Instagram, que eu vou passar o contato do Moacir para vocês também poderem operar nesse ramo. E eu já vou querer fazer meu cadastro também. Vladimir, vamos. O que você achou? Vai, dá a palavra final aí para a galera. Léo, muito obrigado pelo convite mais uma vez de participar aqui do teu podcast, que é super popular no meio, no segmento. Eu acho que a gente tem que incentivar e potencializar ele cada vez mais e trazer novos produtos, novas oportunidades para esse mercado que é pujante. Nós temos aí uma capacidade de crescimento e desenvolvimento muito grande, né? Então, para mim é sempre uma honra poder vir aqui falar hoje sobre seguro de crédito e um pouco de outras modalidades. É muito gratificante, eu gosto muito dessa modalidade, vejo muita oportunidade no mercado em relação a isso. Acho que é uma solução, não tenho certeza que é uma solução muito boa para as empresas, e nós lá na REP estamos 100% à disposição. Se você quiser fazer negócio com a gente faz parceria com você, Léo. Pode contar com a gente tem lá um canal de parceiros, né, corretores parceiros, para justamente colocar a nossa especialização, né? A gente tem 39 anos de história, construímos essa especialização, e ela está à disposição também de pessoas que queiram se associar ou se parcerizar para a gente atuar em conjunto em negócios, né? Então, certamente você deve ter clientes na tua base, e a gente está lá à disposição para lhe apoiar, e quem quiser pode nos procurar aí, tá bom? Perfeito, muito obrigado. E pessoal, para vocês que assistiram este programa, fiquem tranquilos, semana que vem a gente tá de volta no nosso primeiro programa ali, véspera de 7 de setembro já, né? E olha, setembro promete, outubro também, viagens, podcast ao corretor vai estar no Conec, podcast ao corretor vai estar no ITC Las Vegas. Então, só promete esse finalzinho de ano, a gente começa a botar o pé na estrada e trazer mais conteúdo para vocês. Fiquem com Deus e uma boa noite. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.